Olá, gente, tudo bem com vocês? Elisamar Santos falando, e hoje nós vamos tratar sobre a lição bíblica de número 6, lição essa que vai ser lecionada pelos professores no dia 9 de maio de 2021. Bom, essa lição ela vai dar início a uma série chamada de Dons Ministeriais. Então, o primeiro dom que essa lição vai tratar é o dom de apóstolo. E a lição tem o título de O Ministério de Apóstolo. Vamos para o texto áureo dessa lição. O texto áureo nos diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O texto áureo está em Efésios, capítulo de número 4 e verso de número 11. A verdade prática vai nos dizer assim: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Aqui a gente já tem uma ideia de que Deus concedeu esse dom através de Cristo aos apóstolos para que o evangelho fosse expandido, fosse levado para outros povos e para outras nações. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Porém, eu não vou ler esse texto por completo para a gente ganhar tempo. Eu vou ler aqui o verso 11, 12, 13 e 14 do capítulo 4, porque esses versos já vai nos dar fundamentação para a gente expor essa lição. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja só como é interessante esse texto. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Veja só que só a partir desse texto áureo a gente já tem uma grande ideia porque Deus ele concedeu esse ministério apostólico, é claro que através de Jesus Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Veja só, no versículo de número 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo da igreja. Então o colegiado apostólico ele foi montado nesse intuito, tanto para ajudar os cristãos a compreenderem melhor a sua fé, para que os cristãos viessem a ter uma noção básica do que é cristianismo, para os cristãos viessem a entender a obra de Cristo. Até que chegamos, no versículo 13 diz, até que chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Então veja só, a gente hoje temos a Escritura, temos esse conhecimento do Cristo, primeiramente por conta do Espírito Santo, é claro, mas por conta dos apóstolos, que foram aqueles que preservaram a doutrina do Mestre. E nós chegamos a um conhecimento do Filho de Deus. Vamos para os nossos objetivos. É interessante aqui para o professor ele frisar para os seus alunos o objetivo geral que está na lição e os objetivos específicos, porque assim ele vai ter o norte. E qual é o objetivo geral dessa lição? Mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. No geral, a gente vai mostrar o quanto foi importante, melhor dizendo, o ministério apostólico no Novo Testamento. Esse é o objetivo geral. Aqui nós temos os objetivos específicos que a gente vai trabalhar em cada tópico. No primeiro tópico, a gente vai investigar biblicamente o colégio apostólico.
Então esse é o objetivo do primeiro tópico. É bom sempre, como eu falei, os professores trabalharem com esses objetivos, porque vão ter um norte, vão ter um guia. No primeiro tópico, investigar biblicamente o colégio apostólico. No segundo tópico, nós vamos retratar o ministério apostólico de Paulo, falar do ministério apostólico de Paulo, mostrar como era o ministério apostólico de Paulo. Isso no segundo tópico. No terceiro tópico, nós vamos avaliar a apostolicidade atual. Isso aqui é bem interessante, saber se existem apóstolos na atualidade, quem são esses apóstolos, se é que ele existe, se existem apóstolos como nos tempos da igreja primitiva, como os primeiros apóstolos, como os 12 apóstolos, entenderam? Então é bom os professores trabalharem esses objetivos específicos para os seus alunos. Vamos para a introdução dessa lição. Os dons ministeriais. E o que são os dons ministeriais? Bem, os dons ministeriais, que também podemos chamar de dons de serviço, são dádivas dadas por Cristo para a capacitação da igreja do Senhor. Eu coloquei esse conceito aí para vocês, para ajudarem vocês a conceituarem o que são dons ministeriais, se caso alguém pergunte. Então, os dons ministeriais são ofícios, são serviços, são dádivas dadas por Cristo para a capacitação da igreja. E quais são esses dons, esses ofícios? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nessa primeira etapa, nessa primeira lição, é claro, a gente não vai trabalhar esses 5 ministérios. Vamos começar com o dom de apóstolo. Nós estudaremos sobre o dom de apóstolo nessa introdução falando sobre os dons ministeriais. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre o colégio apostólico. E vocês entenderam o que eu falei sobre o objetivo? Nós vamos investigar biblicamente o colégio apostólico nesse primeiro tópico. Vamos trazer alguns conceitos para saber o que significa a palavra apóstolo. A lição já traz um conceito, e eu até coloquei para vocês verem, vocês estão vendo aí, mas só que eu trouxe também outro conceito. E nós vamos trabalhar primeiro com um conceito que o autor Leonardo Renovato, ele trouxe para a palavra apóstolo. Ele usou o dicionário bíblico Wycliffe, que informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. Então, apóstolo é o quê? Um enviado. É aquele que foi enviado para cumprir o quê? Uma missão. Apóstolo é aquele que foi enviado para cumprir uma determinada missão, dada por quem? Por Cristo. Eu trouxe também o conceito da enciclopédia Champlin. Diz que o termo apóstolo vem do grego apóstolos, enviado, mas a forma verbal é apóstele. Apóstole, enviar ou mensageiro. Então, no sentido geral, um apóstolo é um mensageiro, é alguém que foi enviado, é um missionário, é alguém que foi lidado ou delegado uma autoridade, uma missão para que ele cumprisse essa missão. Então, no geral, apóstolo é um missionário, é alguém que foi enviado, é alguém que foi escolhido para cumprir uma missão. Depois da era apostólica, o termo tem sido empregado para designar os primeiros missionários cristãos. Por exemplo, Bonifácio, ele foi chamado de apóstolo da Alemanha. Por quê? Porque ele foi enviado para a Alemanha para pregar o evangelho lá na Alemanha. Então, muitos homens foram chamados de apóstolos, mas no sentido de que eles não eram apóstolos no sentido primitivo da coisa. Eles eram missionários. Lá na frente a gente vai tratar sobre isso. O subtópico 2, o colégio apostólico. E aqui eu queria tratar com vocês sobre o
perfil, as características, as funções dos apóstolos. Isso aqui é muito interessante. E qual é o perfil dos apóstolos? Bom, o apóstolo é aquele que foi chamado, estabelecido e separado por Cristo para ser um mensageiro, embaixador, ministro. É aquele que vai cumprir o serviço da igreja nas nações. As nações serão o seu palco, o seu lar, onde ele vai cumprir a missão que a igreja determinou. O apóstolo é um pai espiritual, ele é um conselheiro, é um pastor de rebanho, é um protetor, é um intercessor, é mestre da igreja. Ele tem amplo conhecimento, né, nas escrituras. Ele tem um alto conhecimento no mundo espiritual, porque isso foi revelado a ele, né? Deus o revelou a ele, os mistérios celestiais. Ele possui dons, como dom da ciência, da sabedoria, da variedade de língua, de milagres, de sinais, maravilhas e prodígios. Isso está em Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Então esse é o perfil de um apóstolo. E quais são as características de um apóstolo? Bom, um apóstolo tem a revelação do Filho de Deus. Eu até coloquei uma referência aí embaixo, a gente vai tratar sobre essa referência de Efésios capítulo 3. Ele tem a revelação do Filho de Deus. Cristo se revelou para ele de forma pessoal. Cristo não se revelou assim para ninguém de forma tão íntegra, tão pessoal, tão íntima como se revelou para os apóstolos. Então, quando ministra, manifesta-se os dons de cura, milagres, sinais e prodígios, assim como está em Atos 3, né, aquele fato em que Pedro e João sobem ali para o templo e ali Deus cura aquele homem através daquele servo dele, através de Pedro e João. Então, uma característica também dos apóstolos é que ele possui conhecimento amplo das doutrinas de Cristo. É uma pessoa bem capacitada na palavra, demonstrando maturidade espiritual, um caráter equilibrado, apesar que no primeiro momento ali do ministério apostólico teve algumas desavenças, porém depois que eles receberam o Espírito Santo, eles foram dotados de dons e conseguiram equilibrar ali a sua vida espiritual, o seu caráter, se tornaram mais maduros. Então, quais são as outras características dos apóstolos? Pastorear com facilidade, né? Pastorear com facilidade. Ele tem o dom de pastorear também, de cuidar. Paulo foi um pastor, depois a gente vai tratar sobre isso, né? Então, outra característica dele, o apóstolo tem a capacidade de administrar, né? Ensinar, de formar ministros. Isso está em Romanos 3,10. Outra referência também 1 Coríntios 3,10. A outra referência é Romanos 9,2. O apóstolo tem a capacidade de administrar, a capacidade de ensinar, de formar outros ministros, né? Então o apóstolo é capacitado por Deus, é alguém capacitado por Deus, tem uma capacidade, tem um dom que Deus deu a ele, né? E quando ele ministra, há manifestações e sinais visíveis. Isso dentro de Atos dos Apóstolos. Estou aqui me referindo aos 12. Quando eles ministravam, acontecia algo diferente. Almas se convertiam, pessoas eram curadas, havia sinais visíveis. Então essas são algumas características dos apóstolos. E quais são a função dos apóstolos? Bom, a responsabilidade de um apóstolo é de contribuir na ampliação da obra de Deus, fundando novas igrejas. Se você lê o Atos dos Apóstolos, essa foi a ideia principal do ministério apostólico. Apesar de que nem todos os apóstolos eles fundaram igrejas, mas a maioria fundaram igrejas, como Paulo, Barnabé também é chamado de apóstolo. Então eles tinham essa missão de pregar o evangelho em uma cidade e fundaram a igreja. Eles supervisionaram os principais órgãos do corpo de Cristo. A gente vê isso nos concílios que teve. O primeiro concílio lá em Atos dos Apóstolos, referente às práticas judaicas, referente ao judaísmo, referente aos gentios, né? Se os gentios iam adotar as práticas do judaísmo, então eles têm essa função de fazer essa fiscalização. Eles são estrategistas em ensinar fundamentos e princípios cristãos. Isso também é a função dos apóstolos.
né? Eles podem consagrar, estabelecer e nomear novos pastores e ministros na igreja, né? Isso a gente vai encontrar em 2 Coríntios 11, 3 e 4, Paulo falando sobre isso. Em Atos capítulo 14, 23 também. Os apóstolos tinham essa função. Protege a igreja de falsas doutrinas, filosofias e correntes religiosas que são contraditórias aos fundamentos da fé cristã. Essa é uma das funções dos apóstolos também. Eles protegem a igreja das falsas doutrinas, e vocês veem, lendo lá as cartas de Paulo, também de João, que eles foram de encontro às doutrinas dos falsos mestres, ao gnosticismo e outras doutrinas que queriam adentrar dentro da igreja. A gente vê Judas lá também tratando sobre os falsos mestres. Então, essa também era uma das funções dos apóstolos, proteger a igreja das falsas doutrinas, né? Outra função também dos apóstolos era capacitar os obreiros, né? Ministros e líderes, formando neles um caráter ministerial. A gente vai ver esse exemplo, Paulo tratando com Timóteo, né? Paulo ali fazendo um líder ali em Timóteo, né? Fazendo dele um líder, tentando ali criar em Timóteo, fazer com que Timóteo se tornasse um líder, criar ali uma liderança forte. Então, essa também era uma das funções dos apóstolos, capacitar o obreiro, né? Capacitar os obreiros, ministros e líderes, formando neles um caráter ministerial. Então, outra função também dos apóstolos era de poder trabalhar na edificação do corpo da igreja, estabelecendo fundamentos e princípios, né? Por isso que a igreja está fundada nas doutrinas de Cristo, porém, essas doutrinas de Cristo foram transmitidas pelos apóstolos. Então, uma das outras funções dos apóstolos era o trabalho da edificação do corpo de Cristo, né? Estabelecer fundamentos e princípios. Aqui eu deixei duas referências importantes. Em Efésios 2:20, que diz que os apóstolos são chamados são chamados de fundamento da igreja. E outra referência, Efésios 3:5, os apóstolos formam os receptores originais da revelação cristã. Eles foram, melhor dizendo, a língua enrolou aqui. Eles foram os receptores originais da revelação cristã. Por que isso? Porque eles foram os primeiros a receberem essa revelação de Cristo. Eles foram os primeiros a receberem os ensinos de Cristo. Vamos para o tópico 3, a lição. Subtópico 3, melhor dizendo, tópico 1. O subtópico 3 vai tratar da singularidade dos apóstolos. Aqui é um tópico mais rápido. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Isso aqui trata de uma peculiaridade, né? Por isso que fala da singularidade dos apóstolos. Eu coloquei aqui os tópicos que estão aí, A, B e C. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Então isso aqui é uma coisa que só os apóstolos fizeram, só os apóstolos tiveram esse privilégio, né, de andar com Jesus todo o seu ministério, e receberam autoridade direta do Senhor. Então isso aqui também é uma das singularidades dos 12. Vamos para o tópico 2, o apóstolo Paulo. É interessante tratar sobre o apóstolo Paulo porque, apesar dele não ter sido um dos 12, mas ele fez uma obra extraordinária. Então, quem foi Saulo, né? Antes, a gente precisa entender essa questão de Paulo e Saulo. Muitas pessoas vão espiritualizar essa questão de Saulo e Paulo. Mas Saulo e Paulo é só uma questão de antropologia linguística, né? Para os gregos era Paulo, para os hebreus Saulo. Isso é questão de língua, de linguagem, não é questão espiritual. É só uma questão de antropologia linguística. Quem foi Saulo? Bom, Saulo, segundo a Escritura diz, ele nasceu em Tarso, né, na Sicília. Ele foi alguém que nasceu judeu, porém ele teve uma educação grega. Paulo ele teve uma educação grega. Saulo aqui, ele foi alguém que teve uma educação ampla dentro do mundo grego.
No segundo tópico, assim, aqui falando da sua educação, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Gamaliel foi um dos maiores mestres do judaísmo, né? Então, Gamaliel educou Paulo na filosofia judaica, mostrando os ensinamentos da Torá, referente aos seus conceitos, princípios, mandamentos, ordenanças, ali ensinando Paulo todo o conceito da religião judaica dentro do Antigo Testamento. Mas Paulo também aprendeu filosofia, Paulo aprendeu outras línguas. Então Paulo era alguém que era dotado de um conhecimento extraordinário. Referente à sua religião, Paulo era judeu, né? E fariseu. Ele mesmo fala isso em Gálatas. Paulo era fariseu, era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que se dedicou muito ao judaísmo. Tanto é que quando o cristianismo surgiu, ele foi um dos perseguidores ferrenhos do cristianismo. A sua conversão se deu lá em Atos, como a Bíblia conta, quando ele ia justamente perseguir a igreja em Damasco. O próprio Cristo se revelou para ele, o Cristo ressurreto, e a partir daquele momento Paulo ele se converte ao cristianismo. Então, falando um pouquinho aqui da obra de Paulo, Paulo foi um escritor inspirado pelo Espírito Santo. A gente vê que o Novo Testamento é composto na sua maioria pelas cartas de Paulo. Ele também foi um teólogo, porque ele escreveu de forma teológica sobre os ensinamentos de Cristo. Então você vê que a nossa doutrina, a doutrina da igreja, a maioria é fundamentada na teologia de Paulo. Paulo foi um missionário, um grande missionário, um apóstolo missionário, dedicou a sua vida ao cristianismo, entregou a sua vida ao cristianismo. O interessante, em um texto de Romanos capítulo 1, aí Paulo diz assim: eu sou servo de Jesus Cristo. A palavra servo ali é doulos. Doulos quer dizer escravo. Mas a palavra escravo ali não é qualquer escravo. Ali Paulo estava falando daqueles escravos que remavam lá embaixo nos navios. Aqueles escravos que faziam o navio remar, né? Eles remavam, faziam o navio andar, melhor dizendo. Então eles eram os remadores dados porões. Então o que é que Paulo estava dizendo? Eu sou um escravo, eu estou remando na obra de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, né? E interessante é que aqueles escravos eles não eram vistos quando se olhava o barco por fora, mas o barco só andava por conta deles. Então Paulo, o que é que Paulo está dizendo? Eu estou fazendo a obra de Deus, eu não estou sendo visto, eu não preciso ser visto, mas eu estou remando, eu estou fazendo, eu sou um escravo, eu estou lá no porão, estou escondido, mas a obra está caminhando, e para a obra caminhar não precisa eu ser visto. Isso é muito interessante. Paulo foi um pastor excelente, plantou e cuidou de igreja. Paulo foi um pai espiritual. Você vê, como eu citei no tópico anterior, ele tratou muito bem de Timóteo, tratou Timóteo como um filho, e além de tudo, Paulo foi um amigo daqueles que estavam próximo dele, né? Um amigo, um companheiro. Então Paulo tinha características excepcionais. Vamos para o subtópico 3, o tópico 3, para o último tópico dessa lição. A apostolicidade atual. Ainda há apóstolos? Subtópico 1. Ainda há apóstolos? Bem, como os 12, não. Por que não há apóstolo como os 12? Primeiro, para ser apóstolo é necessário o quê? Ser escolhido pelo próprio Jesus. Então aqui a gente já descarta hoje um apóstolo atual. Ser testemunho ocular dos milagres de Jesus. Então por isso que não há apóstolo hoje. Ser testemunho da ressurreição de Jesus. Ser intérprete da mensagem de Jesus de forma direta. Então a partir desses 4 tópicos que eu coloquei aqui para vocês, a gente entende que hoje não há apóstolos como os 12. Há alguns que dizem que sim, que são apóstolos, né, igual aos 12, mas isso é mentira, porque para ser apóstolo tinha que ter essas características aqui, ó. Era necessário ser escolhido pelo próprio Jesus, ser testemunho ocular dos milagres, ser testemunho da ressurreição de Jesus, ser intérprete da mensagem de Jesus. Então hoje isso é impossível, né? O subtópico 2 ele é rápido porque ele trata dos apóstolos fora dos 12. E aqui o
Leonardo Renovato, ele vai trazer aqui 4 apóstolos, né, que são considerados apóstolos fora dos 12. Paulo, que recebeu a revelação do próprio Cristo, né, o Cristo ressurreto se apresentou para ele. Barnabé, né, Andrônico e Júnia. Então esses 4 pessoas aqui são considerados apóstolos fora dos 12. Romanos 16, 7. O último subtópico faz uma pergunta, né? Não, melhor dizendo, trata do ministério apostólico atual. Então aqui é um pouco complicado a gente tratar sobre isso. O movimento apostólico na igreja brasileira, na realidade, hoje é uma heresia. Porque eles querem ser apóstolos como os 12. Eles querem estar no mesmo pé de igualdade e autoridade. Isso aqui é uma heresia. Por quê? Porque isso aqui é uma autoexaltação. O homem se exaltando. A ideia aqui deles não é de fazer a obra como os apóstolos fizeram, melhor dizendo. Não é levar a mensagem, mas é só a questão de título. Eles querem títulos. Eles querem o título de apóstolo. Então, isso se tornou heresia na igreja brasileira. Né? Se tornou uma heresia muito grande. Hoje a gente temos missionários, como eu coloquei aqui embaixo. Nós temos missionários. Mas apóstolos, como os 12, nós não temos. Na realidade, nós temos homens que querem o título para se exaltar. Para dizer, eu sou apóstolo. Mas isso tudo não passa de carnalidade, né? E às vezes, não vou falar de carnalidade, às vezes o espírito demoníaco de exaltação que está envolvendo esse ministério apostólico brasileiro, que eu vou chamar de satânico. Bom, concluindo, nós aprendemos o quê? Aprendemos que o termo apóstolo quer dizer enviado, o mesmo que missionário. Os apóstolos foram convocados para auxiliar o ministério terreno de Cristo e a igreja. Nós aprendemos um pouquinho sobre a biografia de Paulo e seus feitos como apóstolo. Eu não tratei muito para o vídeo ficar longo, mas eu vou gravar um vídeo falando sobre a biografia de Paulo de forma detalhada, sobre a sua educação, sobre a cidade que ele morava, sobre a sua religião antes de se converter ao cristianismo. Então eu vou fazer um vídeo bem legal sobre essa biografia de Paulo. Então também nós aprendemos que não existe mais apóstolo como os 12. Hoje existem missionários, né? Existem missionários, mas apóstolo como os 12 não existe. Valeu, gente. Obrigado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu corri o quanto deu. Nós estamos aí em 27 minutos, vamos para 28 minutos. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, porque se der certo, toda semana eu vou gravar um vídeo falando sobre a lição bíblica, né? Eu vou fazer um podcast. Isso aqui é um podcast. Pode ser que eu até faça vídeo, mas eu gostei mais de podcast porque até ele é mais pedagógico por conta dos slides que eu fiz. Isso vai ajudar muitos professores. Valeu, gente. Paz do Senhor. Abraço.